O Flamengo atropela o Fortaleza 5-0, fora o baile e os ameaços, com show de Luiz Araújo, Varela, Arrascaeta, Everton Araújo, entre outros jogadores do Flamengo. Vamos estar analisando agora esse jogaço. Primeiro tempo ali, como sempre, os primeiros 15, 20 minutos, o Flamengo dominando ali todas as ações do jogo. O Fortaleza ali fechado com uma compactação ali na zaga, fechando bem os espaços. O Flamengo tendo um pouquinho de dificuldade de infiltrar. O Flamengo fazia aquele jogo como sempre, né? Toque de bola, muita triangulação, muito envolvimento, algumas chances ali que poderiam ter aparecido, mas a principal chance ali antes dos gols, né, foi uma bola do do Bruno Henrique, né, BH27. Cara, perfeita pro Arrascaeta. O Arrascaeta saiu na cara do gol e ele cortou o goleiro, ele tirou do goleiro, mas ele tirou muito e a bola acabou saindo. Mas se ele corta um pouquinho menos fraco, ele poderia já ter feito 1-0 ali mesmo. Aí o Fortaleza começa a equilibrar o jogo. Sim, o Fortaleza começa a equilibrar um pouco o jogo, as ações do Fortaleza começam a tocar um pouco a bola, começa a controlar o jogo, tentar dar uma esfriada na temperatura do Flamengo, que o Flamengo sempre é intenso nos primeiros minutos, o Flamengo sempre tenta abrir o placar nos primeiros minutos, essa é uma marca do Felipe Luiz já que eu já percebi, e o Fortaleza conseguiu segurar a gente nos primeiros 20, 25 minutos de jogo. E mesmo com uma marcação forte do Fortaleza, o Fortaleza com uma marcação muito compacta ali, muito bem organizada ali no início do jogo, depois foi se perdendo, mas ali quando chegou os 30 do primeiro tempo, o Flamengo começa a fazer a sua goleada, fez 1-0 com a Arrascaeta, e cara, o Arrascaeta só deu um tapa no canto ali, não tirando mérito, foi um baita de um gol, um tapa no canto ali que só o Arrasca dá, né? O Arrasca parece que joga fácil, né? Ele só dá um tapa, assim. Porque muito jogador dá uma bicuda quando tá na cara do gol, né? Pum! O Arrasca dá aquele tapinha dele, assim. Pum! Só dá uma tapinha no canto do gol. Mas o passe do Léo Ortiz é uma sacanagem. O Arrascaeta é o camisa 10, mas facilmente o Léo Ortiz seria a camisa 10 do Flamengo. Facilmente. O Léo Ortiz, eu acho que eu nunca vi um zagueiro ser camisa 10 num time. Nunca vi. Pensando que os maiores zagueiros que eu nunca imaginei e nem vi um zagueiro com tanta possibilidade de visão de jogo que o Léo Ortiz tem. O Léo Ortiz realmente impressionante, cara. O Léo Ortiz merece onde está na seleção brasileira. É coisa de incrível que esse zagueiro faz. Depois do gol do Arrasca ali, o jogo fica meio morno, pá, meio morninho, mas tipo assim, ficou um morno, mas tipo assim, um morno aberto, assim. Então, os dois times estavam tendo chance, tava tipo uma trocação, assim. Fortaleza atacava, o Flamengo atacava, o Fortaleza tentando ali fazer um gol ali para empatar, o Flamengo dando umas controladas em alguns momentos, mas coisa normal que o Flamengo faz, sabe controlar o jogo. O Varela foi o titular hoje, né? O Varela começou muito bem o jogo. O Varela fez uma partida muito boa, deu até assistência, né? Mais à frente vamos ver isso daí. O Varela teve uma chance na primeira etapa, que ele deu um chute, o goleiro pegou muito bem, mas o Varela fez um papel muito bom. O Varela não ficou só lá atrás, como muitos laterais ficam, né? Só lá atrás, né? E ajudou bastante. Ajudou no ataque ali pela direita, onde estava fazendo a função do Wesley hoje. E aí entramos no segundo tempo, né? E o segundo tempo aí foi um show, né? Um segundo tempo, com 2 minutos do segundo tempo, o gol do Everton Araújo. Molequinho, rapaz, com assistência do Varela. O Varela dá uma assistência, o Varela, se não me engano, ele dá uma escorada de cabeça assim para o Everton Araújo. O Everton Araújo chega meio desequilibrado assim, dá um chute forte, faz chapada assim no canto do goleiro, zero chance. Faz 2-0 pro Flamengo. Depois, quando o Flamengo fez os 2-0, o Flamengo controla bem o jogo, controla bem o Fortaleza. O Fortaleza aí já ficou um pouco nocauteado, mais do que já estava. O Fortaleza estava tentando algumas coisas ali, mas o Flamengo conseguiu controlar bem o jogo, 2-0 ali, controlando as ações, segurando bem o Fortaleza não tendo muito chances claras. Eu acho que o Fortaleza, cara, não teve uma chance muito clara assim, muitas. Teve uma que o Ross fez uma defesaça que a gente vai ver também, mas antes disso, eu acho que não teve nenhuma assim, nenhum lance muito marcante também. Eu tava vendo aqui nas estatísticas que foi mais ou menos 60% de posse de bola pro Flamengo, 64, alguma coisa assim. 16 finalizações do Flamengo. E aí, aos 10 do segundo tempo, o Luiz Araújo amplia pro Flamengo 3-0 aí.
Aí o Fortaleza ficou ó, grog da cabeça, o Fortaleza se perdeu completamente no jogo, não existia mais o Fortaleza. O Fortaleza foi inexistente a partir desse momento, só deu o Flamengo depois. Então o Luiz Araújo faz o gol com o passe do Arrascaeta, um belo de um gol do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, cara, tá jogando uma bola, tá numa fase muito boa. O Luiz Araújo, o Léo Pereira e o Léo Ortiz salvaram o Flamengo na Libertadores. Isso é um ponto muito importante, que estão sempre salvando o Flamengo em alguns momentos importantes. Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, o Flamengo está sendo líder do campeonato. Até esse momento que eu estou gravando aqui, quando eu comecei a gravar, estava 2-0 para o Cruzeiro contra o Palmeiras. Eu vou olhar aqui depois, não sei quanto está agora, mas para mim, quando eu comecei, estava 2-0 para o Cruzeiro. Então, o Flamengo está em primeiro, o Cruzeiro está em segundo, o Red Bull Bragantino em terceiro e o Palmeiras em quarto. Mas o Flamengo alavancou em saldos de gols. Vai ser difícil alguém tirar do Flamengo em saldos de gols se precisar lá no final do campeonato. Aí os 12 do segundo tempo, logo depois do gol do Luiz Araújo, entra Pedro, Eric Pulgar e o Michael. E sai Arrascaeta, Cebolinha e Bruno Henrique. A partir desse momento o Flamengo controlando totalmente o jogo, só dando Flamengo. O Fortaleza tentava alguma coisa, o Fortaleza não conseguia jogar, o Fortaleza estava totalmente perdido em campo. O Flamengo também um sistema defensivo impecável hoje, controlando muito bem o jogo, não deixou o Fortaleza crescer em nenhum momento. O Fortaleza, cara, o Fortaleza está num momento bem difícil, né? O Fortaleza acho que não ganha 6 jogos ou 4. Acho que é 4, 6 jogos, acho. Se eu não me engano, foi uma coisa assim, cara. É um negócio assustador que tá acontecendo com o Fortaleza, hein? E daí foi se passando o tempo do segundo tempo, 3-0, o Fortaleza foi começando, né, tentar algum gol ali para algum milagre ali de um empate. Saiu pro jogo, foi tentando sair pro jogo e abriu muito espaço. O Flamengo ali sempre tendo alguma chance de fazer mais gols ali. E daí, logicamente, com esses espaços que o Fortaleza estava dando, saiu o gol do Michael com o passe do Varela também, a segunda assistência dele. Ali, aqui o Fortaleza estava perdido na banana, não sabia mais o que estava jogando, não sabia onde estava. E o Flamengo ali só controlando, fazendo um golzinho dele ali de boa, administrando a partida. Daí, 5 minutos depois, praticamente, acho que foi 4, mas provavelmente vão colocar 5. 5 minutos depois, exatos, o Pedro, cara, o que o zagueiro fez ali do Fortaleza é algo inacreditável, né? O cara embananou na bola, o cara tropeçou na bola, o Pedro roubou. O zagueiro deu mole ali, o Pedro roubou, saiu, deu um passe pro o Luiz Araújo foi carregando, carregando, passou os jogadores do Flamengo na lateral, ele ameaçou, chutou no gol, um baita de um gol, uma construção de jogada muito importante, o Pedro roubou na bola, deu um passe bonito pro o Luiz Araújo carregou a bola por uns bons metros, deu um chute no canto do gol e correu para o abraço. E um ponto importante para você que é flamenguista, torcedor, um ponto importante que o nosso querido Vinha voltou depois de 9 meses de lesão, 9 meses com uma lesão gravíssima, 9 meses depois ele volta, faz sua reestreia. Eu gosto bastante do Vinha, ele não conseguiu jogar muito, infelizmente, mas pelo que ele jogou, eu achei que ele jogou bem. Então ele vai ajudar a gente ali também nessa lateral. O Vinha, que é um jogador muito bom, uruguaio. E que bom que ele voltou depois de 9 meses. E como eu tinha falado anteriormente no vídeo, o Rossi faz uma grande defesa. O jogador do Fortaleza chuta, desvia, acho que no Léo Ortiz, se eu não me engano, assim meio que na coxa assim, dele. E o Rossi faz uma grande defesa, salvando como sempre, né? Entre aspas, né? Porque hoje se tomasse um golzinho não ia fazer tanta diferença tomar um golzinho. Mas o Rossi, como sempre, sendo importante em todos os jogos praticamente. E foi chegando nos minutos finais, o Flamengo foi controlando a bola, foi controlando o jogo. E ali apita o árbitro, nem deu acréscimo. E ali começa uma confusãozinha com o Gerson, um jogador ali do Fortaleza, mas nada muito demais. Um troca de boca ali, sem muitas coisas acontecendo de grave, assim, não teve briga, assim, alguém empurrando o outro, assim, só chegou perto, assim, falou, mas separaram logo, 5-0, não tem pra que brigar, 5-0 não tem pra quê. O Flamengo me lembrou o PSG de ontem, não é pra tanto, mas parecia. O Flamengo é um time muito superior ao time de adversário, o PSG foi um time muito superior ao seu adversário. Mas o Flamengo, infelizmente, não joga Champions League, né? Então, mas pareceu. Em, em níveis técnicos da Série A, apareceu o PSG. E tanto no placar 5-0, fora os ameaços. Não é mesmo?
Para mim, o melhor em campo, Luiz Araújo, 2 gols, muita movimentação, sempre entregando muito, com raça, dedicação, correndo para tudo que é lado no campo. Os destaques aqui que eu acho, que eu anotei aqui, né, no meu roteirinho que eu anotei, os destaques. Para mim foi o Varela, com as 2 assistências, foi jogo bem hoje. O Arrascaeta, com golaço, mais uma assistência também. O craque da Gávea, sempre marcando o golzinho dele. Se não me engano, eu acho que é o artilheiro do campeonato ainda. O Léo Ortiz, passe genial no primeiro gol. O Léo Ortiz jogando de camisa 10 na zaga. Um momento marcante aqui que eu marquei, que foi a entrada do Vinha após 9 meses, né? Que foi muito importante. Ele voltar, porque todo mundo tá quase bem, não tem nenhum lesionado grave, assim, estão só cuidando de alguns jogadores. Então o Flamengo tá bem inteirinho agora pro Super Mundial que vai começar. E a nota do time 9,5, quase perfeito, um jogaço do Flamengo, um jogo muito bom, com intensividade, sem muitos perigos, 5-0, fez o que tinha que ser feito, líder do campeonato até agora, onde eu estou vendo, vou ver agora quando acabar o vídeo aqui, se o Palmeiras não vai empatando ou ganhando, mas e para você? Quem foi o destaque da partida? Quem você achou que jogou mais? Comenta aí que eu vou estar dando coraçãozinho em todo mundo. Coloca a nota do time que você achou legal, que você achou muito legal. Os jogadores, quem você achou que jogou melhor, quem você acha que jogou um pouquinho pior. Deixe aí seu comentário, sua opinião do jogo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!